Olá, pessoal, tudo bem? A gente está no ponto 11, que trata da terceirização. E neste ponto aqui, a gente vai começar vendo uma decisão da SBDI1 que questiona aqui se um acordo firmado entre o empregado e a prestadora de serviço na CCP, se esse acordo aqui, ele alcança também a empresa contratante. E ela diz que a jurisprudência desta subseção firmou-se no sentido de que o acordo pactuado perante a CCP entre o empregado e a empresa prestadora não alcança a tomadora, em relação à qual se pretende o reconhecimento de vínculo, uma vez que a eficácia liberatória geral do termo de quitação há de ser examinada nos limites do artigo 625-E da CLT, não se estendendo à parte não integrante do acordo. Então, só para quem integrou mesmo o acordo. Depois nós temos uma questão que discute em casos de mais de uma tomadora de serviço terceirizado, então tem mais de uma tomadora, se a segunda reclamada pode ser responsabilizada quanto ao pagamento da indenização estabilitária decorrente de acidente do trabalho, ocorrido no dia em que o reclamante estava a serviço da terceira. Então, se a segunda reclamada pode ser responsabilizada por um acidente, sendo que ele estava trabalhando na terceira. Vamos ver. Peraí. A turma julgadora, a gente tá aqui na SPDI, mas ele tá aqui mencionando a decisão da turma. A turma julgadora deu provimento ao recurso sob o fundamento de que o regional, ao limitar a condenação da segunda reclamada, ao limitar a condenação subsidiária da segunda reclamada, contrariou o disposto na súmula 331, inciso 4º. Diante disto, a turma determinou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada sobre todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação laboral nos termos da súmula 331, inciso 4º. Ao assim dizer, não revolveu o conjunto fático probatório produzido nos autos, ao revés, limitou-se a dar enquadramento jurídico diverso à mesma situação fática, não havendo falar em contrariedade à súmula 126. Tampouco a mal aplicação da súmula 331, porque o acórdão embargado não violou sua literalidade. A questão referente à limitação da condenação subsidiária à terceira reclamada, tal como posta nos embargos, é de natureza interpretativa, de tal sorte que somente por divergência jurisprudencial o recurso poderia se viabilizar. Olhem só o que aconteceu então. Aconteceu o acidente enquanto o empregado trabalhava para a segunda reclamada. E a turma condenou que as duas responderiam, que não estava tomando serviços naquele dia também deveria responder pelo valor do acidente de trabalho, porque com base na súmula 331, inciso 6º. Quarto ou sexto? Bom, enfim, uma hora que tá falando inciso quarto, outra tá falando inciso sexto. E, pelo visto, pediram para que a SBDI1 analisasse por causa de contrariedade à violação da contrariedade à súmula 126. Mas aqui ela tá falando que não teve essa contrariedade, essa súmula, e, portanto, ela não pode analisar. Que ela só poderia analisar a questão que está sendo discutida se o argumento fosse em divergência jurisprudencial. Porque se a reclamada
é responsável ou não é uma questão de interpretação. Então, só com base na divergência jurisprudencial é que o acórdão poderia ser analisado, e não sobre o fundamento de contrariedade à súmula 126. Então, aqui, na verdade, não é o mérito em si, não é sobre terceirização, né? É sobre análise do recurso. Mas aqui a gente, então, aproveitou para verificar que existe essa possibilidade interpretativa quanto à responsabilidade dos créditos, inclusive em acidentes. Depois nós temos um aqui de segunda turma. Deixa eu dar uma olhada. Bom, acho que aqui é legal ver, apesar de ser da quarta turma, porque tá falando da jurisprudência da corte. A pergunta trata sobre o quê? Trata sobre a responsabilidade subsidiária na locação de imóveis. Se há responsabilidade subsidiária na locação de imóveis da empresa principal para explorar outras atividades econômicas. Então, se tem uma empresa principal e ela aluga imóveis, se ela também tem que responder de forma subsidiária. E aqui está falando, a quarta turma decidiu isso em 2020, dezembro de 2020. E ela está dizendo que a jurisprudência pacífica da corte é no sentido de que a terceirização de mão de obra ocorre quando a empresa tomadora contrata da empresa prestadora o fornecimento de mão de obra para realizar uma atividade que integra sua organização empresarial. E que então a terceirização aqui é de serviços. Agora, isso é diferente de uma terceirização por produção, ou de uma locação de imóveis. Então, no caso dos autos, houve uma locação de vagão de trem para explorar uma atividade de restaurante. E isso é um contrato de natureza civil. E, portanto, não se enquadra na terceirização de serviços. Então, é bem interessante quando a gente for falar aqui da terceirização de serviços versus locação de imóvel e falarmos, então, que isso seria um contrato civil e que não haveria responsabilidade. Depois aqui a gente tem, vamos ver outro aqui, ó, SBDI 1. Nós temos mais dois aqui nessa página. A questão é a seguinte: se aplica-se a Petrobras as regras de direito privado no tocante à aquisição de bens e contratos de prestação de serviços. Vamos ver. E aqui a gente tem uma lei própria. Deixa eu verificar aqui o que convém ler para vocês. Tem aqui um resumo, ó, começa no logo, vou ler a conclusão. Logo, aplica-se a hipótese o regramento licitatório específico da Lei 9478, de 97, regulamentado pelo Decreto 2745, que impõe à empresa estatal a submissão às regras de direito privado. Portanto, incide o entendimento do item 4 da súmula 331, aplicável às terceirizações havidas no âmbito da iniciativa privada, resultando cabível a responsabilidade subsidiária da Petrobras. Esse aqui é uma adesão da SBDI 1 de dezembro de 2020. Então, está dizendo que em vez de se aplicar a 866, ou a 13.303, nós aplicaríamos a específica 9478 e o decreto 2745. Seguindo aqui, a próxima, então, decisão da SBDI 1
se o acórdão regional fala que não ficou evidenciada uma culpa invigilando da administração pública na fiscalização do contrato, se o TST pode determinar o retorno dos autos ao TRT para reexaminar esses fatos e provas, para verificar se tem ou não culpa da administração pública. Também não era para estar aqui, né? Era para estar na parte de não de direito individual, mas de processual. Mas, bom, já tá aqui, vamos ver. Está aqui grifadinho que a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem para reexame de fatos e provas, com o fim de verificar a existência de culpa da administração, que é a tomadora dos serviços nesse caso, pressupõe o exame de recurso próprio, com pedido específico e consequente acolhimento de arguição de nulidade da decisão proferida pelo tribunal, no que tange à produção de provas sobre a culpa pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Com as regras processuais em vigor, é inaceitável que no julgamento do recurso, sem incidente ou decisão judicial que justifique, possa o órgão do TST determinar que o TRT reexamine os fatos e as provas para suprir eventual defeito, seja porque não contém elementos que permitam condenar a parte recorrida, seja por qualquer outro motivo fora da previsão legal, sob pena de atentar contra o princípio da devolutividade. Então, veja, para que, então, o órgão pedisse para que o processo voltasse, para que fosse produzida, né, as provas, deveria, então, ter uma arguição de nulidade sobre a produção de provas. Ele não pode simplesmente determinar essa remessa, senão ele estaria aqui ferindo estaria atentando contra o princípio da devolutividade. Que mais? Mais um monte. Muito bem. Temos aqui, olha, sobre se estaria superada a OJ 383 da SBDI 1, que trata do que prevê a aplicação do princípio da isonomia entre o trabalhador terceirizado e o contratado diretamente pela administração pública. Então, vamos ver. Esse aqui é bem importante. Envolve a DPF 324 e um recurso extraordinário. Ambos, né, do TST, do STF. Então, eu vou ler aqui o que eu coloquei. O que eu coloquei não. O que tá na decisão. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 324 e do recurso extraordinário 958-252, de repercussão geral, então o STF decidiu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante. Consignou ainda que não há o acórdão regional, não há no acórdão regional qualquer registro concernente à existência de pessoalidade ou subordinação.
Subordinado, pessoalidade e ou subordinado. Não, não tá muito claro. Consignou ainda que não há, no respectivo acórdão regional, qualquer registro concernente à existência de pessoalidade e ou subordinação. Ah, tá. Então, vamos ver, para o STF, de acordo com a DPF 324 e o recurso extraordinário, ou a gente pode fazer a terceirização. Beleza. Continuando. Não há, nesse caso, hipótese de pessoalidade ou subordinação. Portanto, lícita a terceirização não é mais aplicável ao J383, por entender que a referida OJ encontra-se superada em razão do posicionamento do STF sobre a matéria. Assim, é possível constatar a consonância do acórdão embargado com a jurisprudência atual, não havendo se falar em ilicitude de terceirização. Então, veja para SBDI 1, isso em março de 2021, ao J383, em terceirizações lícitas, ela está superada. Acho que vale a pena a gente fazer esse adendo. Não se aplica, então, a 383 em decisões superadas. Depois, a gente tem aqui, tá bem grifadinho, é da SBDI 1 também. Aqui, ó, o entendimento firmado na DPF 324 aplica-se a empresas públicas que exploram atividade econômica? Vamos ver. O STF, no julgamento do recurso extraordinário 760/931, um tema de repercussão geral, fixou a seguinte tese, 2 pontos. No julgamento, o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário nos termos do 71, parágrafo 1 da Lei 8666. Mantendo o entendimento de que a responsabilização subsidiária da administração pública ante o reconhecimento da constitucionalidade do preceito ADC 16 não é automática. Mantendo o entendimento de que a responsabilização subsidiária não é automática e somente pode ser admitida se demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva. Então, o inadimplemento não transfere automaticamente, com base nesse recurso extraordinário. Não é automático. E de acordo com a ADC 16, somente pode ser admitida se verificada a conduta omissiva ou comissiva. Então, quando a gente for responder uma questão sobre terceirização, acredito que essas duas decisões sejam imprescindíveis, tanto esse recurso extraordinário como essa ADC. Bom, continua aqui. Na esteira desse entendimento, esta subseção, em composição plena, concluiu que o convencimento quanto à culpa em vigilando é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato. Então, o contrato tem as obrigações. E se não for verificado o seu cumprimento, então a SBDI 1 conclui-se pela culpa em vigilando.
Agora eu tenho aqui uma observação, deixa eu dar uma olhada sobre essa observação. Isso aqui a gente tá vendo então sobre a administração pública, né? Essa decisão. Dito isto, essa mesma decisão para a administração pública, para a empresa pública, se aplica também à administração indireta? Essa é a minha questão, é sobre isso que eu estou vendo aqui. Se aplica ou não. Parece que se aplicava com base no artigo 71 da Lei 8666, porque a Lei 8666 alcançava a administração indireta. Mas o STF já decidiu também que essa lei de licitação não se aplica à Petrobras. E para isso, o STF disse que as empresas públicas e as sociedades de economia mista que disputam livremente o mercado devem estar submetidas a regime próprio diferenciado. Então, talvez esse é um assunto, eu não sei se em segunda fase cai algo tão específico nesse ponto para discorrer se como que é aplicada a responsabilidade da administração na administração indireta, em especial quando envolver, né, empresa pública, sociedade de economia mista, Petrobras, etc. E nesse caso, então, a gente tem que verificar o que o STF entende, se essas empresas, se elas se regulam pela 8666 ou pela nova lei que veio a suceder, ou por alguma outra lei própria. Isso é algo, então, que nós temos que pesquisar, bem importante, né? E bem complexo. E agora nós temos aqui mais uma da SBDI 1. Se é cabível a responsabilidade subsidiária da administração pública, caso evidenciado o descumprimento das obrigações regulares. E quer ver, é diferente do que eu li, porque esse último que eu acabei de ler é de março de 2021, e esse aqui é da SBDI 1, de junho de 2021. E tem bastante aqui artigos, vamos ver. O teor da súmula, ele tá aqui comparando, né? Ele fala que o STF firmou a tese para o tema 246 de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não se transfere automaticamente ao poder público, com base no 71, parágrafo 1º da Lei 8666. E, pronto, fechou, é isso, não é automático. Esse tema 246 daquele recurso extraordinário. Agora, por sua vez, isso é o que o STF disse. Por sua vez, a súmula 331, inciso 5º, revela que a jurisprudência aqui sedimentada já rechaçava a responsabilização objetiva do poder público, ou a transferência automática da responsabilidade pelos débitos trabalhistas da prestadora. Então, tudo bem, o STF falou que não transfere automaticamente, né, com base no 71, parágrafo 1º, 8666. Mas aí, aqui a continuação,
O julgador diz que isso já estava claro, não precisar, né? Não falando não precisar, mas assim, já estava nítido na súmula 331, inciso 5º. Por seu turno, continua, a interpretação sistemática do quadro normativo regente da celebração de contratos pela administração pública, a exemplo especialmente dos artigos, veja, são muitos, dos artigos 58, inciso 3, 67, caput e seu parágrafo 1º, artigo 54, parágrafo 1º, artigo 55, inciso 13, artigo 58, inciso 3, artigo 66, 67, parágrafo 1º, 77, 78 da Lei 8666. Então, esses artigos revelam que é da administração obrigação ordinária em fiscalizar a sua regular execução, inclusive no que diz respeito ao cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação, entre as quais se incluem, por lógica e óbvia dedução, as decorrentes da legislação laboral, motivo pelo qual caberá ao Poder Judiciário verificar em cada caso concreto e diante da postulação posta ao seu exame a real situação fática. Então, é claro para o STF que não é automático, já era claro para o TST, conforme súmula 331, inciso 5º. Tudo bem, mas de acordo com a interpretação sistemática da Lei 8666, agora a nova lei também, deve ter repetido esses artigos aqui, ela tinha a obrigação de fiscalizar. Então, o convencimento quanto à culpa em vigilando é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato, razão pela qual não há que se falar em condenação automática pelo mero inadimplemento. Muito bem, agora a gente já viu um aqui, e esse é o outro. Gente, daqui, ó, nesse aqui vai ter até do pleno. Como vai, 1, 2, 5 teses. Muito bom. Aqui é a quarta turma, quinta turma, sétima turma, sexta turma. Ó, esse aqui então é só turma. Agora vamos ver então o que a SBD1 disse. É sobre o quê? É sobre concurso público, cadastro, reserva e contratação de terceirizados durante a validade do certame. Diz o seguinte, a decisão da SBD1. A contratação precária no decorrer do prazo de validade de concurso público, com cadastro de reserva, para as mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o certame, configura preterição dos candidatos aprovados, em ofensa ao artigo 37, inciso 2 da CF, ainda que fora das vagas previstas no edital. Continuando aqui, mais para frente, então, a maioria deu provimento ao recurso para julgá-lo parcialmente procedente e condenar o réu ao convocar a nomear o candidato. Bem, então aqui você vê que a gente, ainda que o candidato, ele foi, ainda que a terceirização aqui esteja ocorrendo de forma que, ao mesmo tempo, é válido um concurso com pessoas aprovadas, mesmo que fora do número de vagas, essa contratação precária não poderia acontecer. Porque se ela está contratando, mas ao mesmo tempo tem os aprovados, ela está ferindo o artigo 37, inciso 2 da CF. Essa decisão aqui é de outubro de 2021.
E agora nós vamos, então, para uma decisão do pleno. Vamos ver do que trata. Isso aqui não deveria estar aqui. Deveria estar, eu acho que no também processo, na área de processo, porque ele cuida aqui do litisconsórcio, na terceirização. Nossa, isso aqui é muito importante, vai cair, eu não sei em qual fase, né? Mas a gente não importa, porque a gente vai saber. Então, vamos lá, ó. O pleno do TST concluiu, nesta terça-feira, o julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre aspectos relativos aos processos em que se discute a licitude da terceirização. O ponto central da discussão foram as características e as consequências jurídicas do chamado litisconsórcio passivo, que é a presença de mais de uma empresa na mesma ação, entre a tomadora e a prestadora de serviços. Por maioria, o tribunal decidiu que o litisconsórcio é necessário, ou seja, as duas empresas devem fazer parte da ação. E unitário, a decisão deve produzir efeito idêntico para as duas. Isso aqui eu tenho que decorar, sei vocês, mas bom. Aqui a gente entende, então, que é o litisconsórcio passivo, porque elas estão, nós temos a presença de mais de uma empresa na mesma ação, no polo passivo. Esse litisconsórcio passivo, ele é necessário, elas devem fazer parte da ação. E além de necessário, é unitário, porque a decisão deve produzir efeito idêntico para as duas. Então, o litisconsórcio passivo aqui é necessário e unitário. Agora vamos para as teses. A primeira tese diz o seguinte: nos casos de lides decorrentes da alegação de fraude, sob fundamento de ilicitude na terceirização de atividade fim, o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. Necessário porque é manifesto o interesse jurídico da empresa de terceirização em compor as lides e defender seus interesses, entre os quais a validade dos contratos celebrados com os terceirizados e dos próprios contratos de trabalho. E também é unitário, então, resumindo, é necessário porque ele tem interesse em comprovar a licitude do contrato, né? Ele tem ali que ter o contraditório ampla defesa. E ele é unitário porque o juiz tem que resolver a lide de maneira uniforme para ambas as empresas, pois inscindíveis para efeito da análise da sua validade jurídica. Então, para analisar se o contrato foi válido ou não, a decisão só é uma. Muito bem. Agora, a tese 2. A renúncia à pretensão formulada na ação não depende da anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, a renúncia aqui não depende da anuência da parte contrária. Cumpre apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia possui poderes para tanto, e se o objeto envolve direitos disponíveis. Então, para ter renúncia, a gente tem que observar se o advogado tem poderes e se o objeto é disponível. Assim, é plenamente possível o pedido de homologação. Daí, sim, pode pedir homologação. Ressalvando-se, porém, ao magistrado o exame da situação concreta. Então, o juiz tem que analisar a situação concreta.
quando necessário preservar, por isonomia e segurança jurídica, os efeitos da decisão vinculante e obrigatória proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, afastando manobras processuais. Ah, tá. Então, o que ele está dizendo aqui? Ah, muito interessante. Eu não sei se vocês viram, mas eu tenho repetido aqui que saiu uma resolução do CNJ sobre a aplicação dos precedentes. Então, essa é uma preocupação grande do CNJ de que as decisões sejam observadas. E aqui a gente vê o TST de olho, seguindo essa recomendação, porque ele fala que o juiz pode até homologar a renúncia, quando o advogado tiver poderes e quando o objeto for disponível. Mas ele tem que verificar no caso concreto se a parte não está fazendo essa renúncia para se utilizar de uma manobra processual, né, para que não incida no caso concreto. Então, essa decisão que já é como se fosse assim, um precedente, porque ele está falando aqui, ó, é plenamente possível o pedido de homologação, ressalvando-se o exame da situação concreta quando necessário preservar por isonomia e segurança os efeitos da decisão vinculante. E aqui, olha, os artigos, o 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, o artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9882, as decisões vinculantes, ele cita isso, e das decisões obrigatórias, que é o artigo 927, inciso 1 a 5º, proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, afastando-se as manobras processuais lesivas. Isso aqui é muito, mas muito importante. Bem, continua. Depois da homologação, a parte autora não pode deduzir pretensão contra qualquer das empresas, prestadora contratada e tomadora contratante, com suporte na ilicitude da terceirização da atividade fim. Então, com base na ilicitude da terceirização da atividade fim, não pode deduzir pretensão. Continuando, o ato homologatório, uma vez praticado, acarreta a extinção do processo e, por ficção legal, resolve o mérito da causa. Então, o ato homologatório, uma vez praticado, acarreta a extinção do processo e resolve o mérito por ficção legal. Sim, a gente tem lá o artigo 487, inciso 3, letra C. Produz também a homologação a coisa julgada material e atinge a relação jurídica que deu origem ao processo. E somente é possível de desconstituição por ação rescisória. Então, veja que aqui outra coisa, nossa, muito importante. Nossa, quanta coisa importante aqui. Então, que o ato homologatório resolve o mérito por ficção, produz coisa julgada material, atinge a relação jurídica, deu origem e somente é possível, e aqui eu digo que é importante porque aqui ele está falando de novo que a gente vai desconsiderar o ato homologatório não por uma ação anulatória, mas por uma ação rescisória. E aqui ele menciona o artigo 525, parágrafo 15, 535, parágrafo 8º e 966. Ou ainda também pode, desconsiderar pela impugnação e execução, artigo 525, parágrafo 12, e ainda pelos embargos à execução, artigo 535, parágrafo 5, e isso acarreta a perda do interesse jurídico no exame do recurso pendente de julgamento. Continuando, a terceira tese diz que, em sede de mudança de entendimento desta Corte, por força da unitariedade imposta pela decisão do STF, a ausência de prejuízo decorrente da falta de sucumbência cede espaço para a impossibilidade de reconhecimento da ilicitude.
Então, vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? O TST tinha um posicionamento, mas ele foi alterado de forma abrupta pela decisão do STF. Para a decisão do, né, vamos ver, a ausência de prejuízo, antes, se o juiz entendesse que a terceirização foi lícita, podia terceirizar, a empresa contratante, ela, a gente dizia que ela não tinha prejuízo, porque ela não tinha sucumbência, certo? Mas agora, isso cedeu espaço para a impossibilidade de... Mas isso, essa decisão aqui, né, falar que ela não teve prejuízo, isso cederia espaço para que ela não pudesse mais discutir a licitude ou não da terceirização. Então, isso abriria espaço para a impossibilidade de reconhecimento da ilicitude. Acho que é isso. Ou é quase isso. Vamos então continuar. Sendo assim, como litisconsorte necessário, a empresa prestadora, acho que é o contrário. Vamos ver. Sendo assim, como litisconsorte necessário, a empresa prestadora, que apesar de figurar no polo passivo, não sofreu condenação, então ela fala que é lícito, não. A empresa prestadora, que apesar de figurar no polo passivo, não sofreu condenação, possui interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo entre a autora e a tomadora. Cede espaço para a impossibilidade de reconhecimento da ilicitude. Enfim, eu sei que depois vou ter que ler com calma. Aqui, nossa, não dá pra ouvir daí. Mas aqui continua, o Brasil deve ter ganhado esse horário e tem bastante gente comemorando. Então tá difícil de raciocinar, mas aqui é importante pensar que diz, resumidamente, que quem não foi condenado tem interesse em recorrer. Então, houve essa alteração de jurisprudência, de entendimento, e agora, como são litisconsórcios necessários, tem a ausência de prejuízo decorrente da falta de sucumbência, cede espaço para a nova tese da impossibilidade de reconhecimento da ilicitude. Agora, próximo item. Diante da existência de litisconsorte necessário e unitário, a decisão produz efeito idêntico para as empresas prestadoras e tomadoras. Logo, a decisão em sede de juízo de retratação, mesmo quando apenas uma das réis interpôs um recurso extraordinário, alcança os litisconsortes de maneira idêntica. E o item quinto é que não foi modulado os efeitos dessa decisão. Gente, acho que até vale a pena depois pegar o acórdão, hein, desse julgamento. Deve ser muito, muito rico. E com certeza vai estar na nossa prova. É terceirização, que é um tema super importante. E agora aqui o pleno do TST decidiu, e aqui incidente de recurso repetitivo, mas nossa, com certeza vai estar lá. Espero que tenha sido útil para alguém. Até o próximo vídeo.